Deus é um Deus de aliança. Você vai ver isso durante a narrativa bíblica. Deus ama a aliança. É a maneira como Ele se relacionou com o homem durante a história. Existiram pactos que o próprio Deus, que partiu do coração do próprio Deus, em fazer com a humanidade. Através da aliança de Deus com os homens, Ele revelou a sua misericórdia, a sua santidade, a sua paciência. Deus é muito paciente comigo e com você, sim ou não? Através da aliança, Deus ele expressou o seu amor incondicional. Homens foram alcançados a partir de alianças. Eu e você somos frutos de uma aliança. Nós só estamos aqui hoje porque nós somos frutos da nova aliança. Eu quero falar com vocês algumas alianças que existem na Bíblia e que quando você lê de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar elas. Primeiro, a aliança com o primeiro homem, a aliança adâmica, a aliança com Adão. Aliança na qual haviam condições implícitas. Todas as vezes que Deus fazia uma aliança com o homem, existiam condições, existiam sinais daquela aliança. Deus, ele fala para o primeiro casal: se vocês obedecerem, se vocês não comerem do fruto proibido, isso trará a vocês proteção divina, trará a vocês vida eterna. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão expulsos deste lugar de proteção e terão que lidar com as consequências do pecado. Então, Deus ele estabelece uma aliança com o primeiro homem baseado em condições. Se vocês obedecerem, vocês vão bem. Se vocês desobedecerem, vocês vão quebrar essa aliança e vão colher de frutos do pecado de vocês. A segunda aliança que nós vemos na Bíblia é a aliança noética. A aliança que Deus faz com Noé. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. A Arca de Noé, irmãos, é um símbolo no Antigo Testamento de Cristo. Por quê? Porque Noé e a sua família, dentro da arca, foram libertos da morte. Foram livres da condenação que estava sobre todo aquele tempo. Eu e você, dentro de Cristo, somos libertos. A aliança que Deus faz com Noé, existe um símbolo, inclusive, que até os dias de hoje nós podemos enxergar, do arco-íris. Irmão, o arco-íris, ele pertence à Bíblia. O arco-íris é o símbolo bíblico da aliança que Deus fez com Noé, de que jamais o mundo se findaria em águas. Nós também vemos a aliança abraâmica, a aliança que Deus faz com Abraão, conhecida como a aliança da promessa. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo a Abraão que ele daria a Abraão uma terra, a terra prometida, Canaã, que Josué conquista juntamente com os israelitas, mas ele também diz que da sua descendência virá o Messias. Jesus, ele é descendente de Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E qual que foi o sinal dessa aliança? A circuncisão. Quando você vai para a cultura judaica, você vê que os judeus eles têm a cultura de se circuncidar. Este era o símbolo do pacto. Eu preciso que vocês entendam que para todo pacto que Deus fez com o homem, existia um sinal. Existia o arco-íris, a circuncisão, o fruto da árvore da vida. Também tem a aliança davídica. A aliança que Deus faz com Davi, que é a aliança do reino. Deus promete a Davi que da descendência de Davi viria também um rei que estaria no trono perpetuamente, eternamente. Jesus, ele é descendente de Davi. E a partir disso, Deus ele começa estabelecendo alianças. Por último, a aliança de Cristo, a nova aliança, a aliança da redenção, a aliança na qual eu e você fazemos partes. Nós somos frutos da nova aliança. E qual que é o símbolo da nova aliança? A ceia.
Hoje nós ceiamos, e todas as vezes que nós ceiamos, nós fazemos em memória de Cristo. É o pacto da nova aliança. Então, quando nós estamos aqui tomando a ceia, o símbolo da ceia é que eu e você fomos lavados pelo sangue de Jesus. Este é o sinal da nova aliança. Nós tomamos em memória de Cristo. Mas a Bíblia não fala somente de pactos que Deus faz com os homens, mas também de pactos que homens fazem com homens, que nações fazem com nações, que amigos fazem com amigos. Se eu perguntasse para você, se você tem uma aliança com um amigo, você provavelmente diria que sim. Nós, durante a nossa vida, teremos amigos que nós teremos alianças. Você pode perceber nações que fazem alianças entre eles, nações que fazem acordos, pactos, e sempre existem condições para que esses pactos sejam estabelecidos. Um exemplo de um pacto de aliança, de amizade na Bíblia, é o pacto entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Davi, ele andava com o filho do rei, e o filho do rei reconheceu que Davi deveria ser o futuro rei de Israel. E Jonatas, com humildade, ele tira a sua túnica, a sua armadura, a sua espada, entrega a Davi como sinal de um pacto, entendendo que Davi iria assumir o futuro trono de Israel. De novo, não existe um pacto sem uma renúncia, sem uma entrega, sem o derramamento de sangue. Desde os tempos bíblicos, o pacto ele era estabelecido a partir de uma entrega. Você pode ler isso em 1 Samuel 18, no versículo do capítulo 18, capítulo 20, 23. Ali você vai ver a aliança entre Jonatas e Davi. Também nós vemos Jacó e Labão. Irmãos, Jacó passou maus bocados na mão do sogro. Maus bocados na mão do sogro. O sogro ele era espertão. Já conheceu alguém espertão? Ele queria tirar vantagem de Jacó. E a história diz que em Gênesis, no capítulo 31, eles vão fazer um acordo de paz. Um acordo de paz. Eles decidem fazer um acordo para que não existissem mais conflitos entre a família de Jacó e a família de Labão. Eles levantam ali pedras. Eles fazem um acordo. Olha, nós vamos ficar deste lado e vocês ficam do outro lado. E tá tudo bem. Então, isso aqui já nos ensina algo. Familiares têm problemas. Você vai ter problema com seus familiares. E a Bíblia não esconde os conflitos que nós temos entre os nossos parentes. Irmão, se eu tomasse um cafezinho com você, você tinha um tio para falar mal. Você tinha um primo, uma prima, um irmão, pode ser a sogra, o sogro, eu não sei. Mas eu sei que tem. Porque está na Bíblia. E até os dias de hoje isso acontece. O problema é você carregar no seu coração mágoa. O problema é você alimentar esse ódio, esse rancor, que só faz mal a você. Então, Jacó, ele estabeleceu um acordo de paz. Fica você do seu lado, que eu fico do meu lado, e tá tudo bem, eu te perdoo em nome de Jesus. Tem gente que já entendeu, amém? Você não vai conseguir estar com todo mundo, talvez, em todo o tempo. A Bíblia não nos obriga a isso. Mas nós temos um compromisso de perdoar o nosso próximo. Nós temos o compromisso de resolver problemas que estão em aberto. Isso trará bênção para sua casa. Trará bênção para sua família. Alianças familiares. Também nós vemos a aliança entre nações. Abraão, para fazer uma aliança com Abimeleque, e a Bíblia diz que ele oferece 7 cordeiras, ele sacrifica como um símbolo, como um sinal, como um testemunho que eles andariam em paz, como um testemunho que Abraão havia cavado um poço numa cidade chamada Berseba. Então entendam, não existe pacto sem sacrifício, não existe pacto sem derramamento de sangue. Eu preciso que você entenda isso, porque quando eu entrar na aplicação, você vai conseguir entender que aquilo que nós estamos falando tem uma base bíblica profunda, sólida. Nações buscam fazer alianças com outras nações, mas
Isso nunca é de graça, isso custa algo a eles. Nós vemos agora no conflito do nosso mundo, Estados Unidos tentando conciliar um acordo de paz entre Israel e Hamas. O Trump agora ele assumiu e ele está oferecendo um acordo de paz na faixa de Gaza, e Trump está dizendo, olha, nos devolvam os reféns em troca de palestinos que Israel prendeu. Então nós vamos fazer uma troca. Você nos dá judeus e nós entregamos para vocês palestinos. Por quê? Porque alianças são feitas através de trocas. Algo precisa ser sacrificado em troca de uma aliança. Entre tantas outras alianças que eu poderia mencionar para vocês, a Bíblia é repleta de alianças. Percebam que a aliança ela sempre vai envolver um sinal, um sacrifício, uma oferta, uma condição de obediência, e a quebra de uma aliança vai sempre gerar muita tristeza. A quebra de uma aliança vai sempre trazer muitos problemas. A Bíblia não esconde esses conflitos. Eu e você como cristãos, nós precisamos entender o sentido profundo da aliança. Porque senão nós vamos tratar a aliança apenas como um anel que nós colocamos no dedo anelar da mão esquerda. E isso aqui é apenas um símbolo. O seu casamento ele não está resumido no anel que você carrega no dedo. O seu casamento, antes, ele precisa estar estabelecido debaixo de uma aliança de coração, de sangue. Porque vamos ser sinceros nessa manhã. Existem pessoas que usam aliança, mas vivem uma vida de solteiro. Existem pessoas que fizeram um compromisso com o seu cônjuge em constituir uma família, mas não honram a sua esposa, não honram o seu esposo. Então a aliança, ela é muito além deste anel que você está usando no dedo anelar. E nós precisamos entender que isso é um pacto. Nós precisamos preservar isso no nosso coração. A cada dia que passa, nós temos mais dificuldades em obedecer a palavra de Deus. Cada dia que passa, as coisas elas vão ficando cada vez mais comum, cada vez mais normal. Nós vamos perdendo a sensibilidade de que nós somos cristãos e que se nós somos cristãos, nós precisamos andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a nossa regra de vida. É isso que vai pautar a nossa história. É a Bíblia. Qual o sentido, irmão, de se denominar cristão e não viver da maneira que a palavra nos ensina? Qual é o sentido de nós dizermos que nós somos cristãos e não estamos dispostos a seguir os ensinamentos de Jesus? Ah, não tem nada a ver. Ah, isso aí não tem nada a ver. Tudo está começando a ficar cada vez mais assim. Tá tudo bem. Não tem nada a ver. É líquido. É líquido, tá tudo certo, não tem nada a ver. Pode viver a sua vida da maneira que você quer, porque o importante é você ser feliz. E a Bíblia nunca disse que o importante é que nós sejamos felizes. A Bíblia nos diz que o importante é que nós sejamos salvos. E para que você seja salvo, você precisa estar em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, é impossível você não ser feliz. O que a Bíblia diz sobre felicidade é muito distante do que aquilo que eu e você estamos acostumados nos nossos tempos. Felicidade para mim e para você pode ser comprar um carro novo, pode ser juntar dinheiro na conta bancária. Nos tempos bíblicos, felicidade eram homens serem crucificados em nome de Jesus. Eram homens serem usados como tochas humanas em Roma e ainda morrerem cantando hinos. Porque eles entendiam que a vida não se findava aqui. Porque uma vez que eu e você somos partes da nova aliança, nós fomos convidados a viver uma vida eterna. Este não é o fim. Aqui não é o fim. Mas você pode viver debaixo dessa aliança nos dias de hoje, de maneira onde Deus ele pode moldar a sua família. E eu não sei qual tem sido a sua realidade, mas eu posso dizer para você que ainda há tempo de você mudá-la. Depende de você. Depende da sua decisão. Depende daquilo que você quer para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos, para a sua próxima geração. Por que as famílias estão cada vez mais abaladas, destruídas? Por que as amizades elas não duram? Por que os casamentos eles estão cada vez mais fracos? Por que países eles estão em guerra a todos os momentos? Porque eles constantemente
quebram alianças. 2 Timóteo 3, 1 ao 4 também é um texto muito profético que vai dizer: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Será que isso se parece com o que nós temos vivido hoje? Arrogante, orgulhoso, blasfemo, desobediente, ingrato. É impossível você manter uma aliança debaixo dessas realidades. Eu creio, queridos, que a partir do momento que nós tratarmos a aliança como um pacto e como um símbolo daquilo que Deus deseja para a nossa família, nós vamos lutar até o fim para preservar uma família feliz. Você pode falar isso comigo? A aliança que eu tenho com a minha família não será quebrada. O diabo, desde o princípio, ele investe em destruir alianças, em destruir casamentos, em destruir relacionamentos entre pais, filhos. Talvez, quando eu falo sobre aliança, sua cabeça já vai para o casamento, mas você que é filho, você tem uma aliança com os teus pais. Você é fruto do amor, da aliança dos teus pais. Você tem uma aliança com a sua descendência. E o diabo, ele sempre investiu em destruir amizades, em quebrar vínculos, porque ele sabe que você sozinho não pode ser semelhante a Deus. Nenhum indivíduo solo, ele é semelhante a Deus. Seja uma família de sangue, seja uma família adotiva, seja uma igreja em família, seja amigos como família, você foi gerado para estar em comunidade. Você não foi gerado para estar sozinho. Eu e você não tem no nosso DNA a capacidade de vivermos sozinhos. O diabo, ele quer quebrar alianças porque ele sabe que sozinho você pode até ser imagem de Deus, mas você não pode ser semelhança. E é nisso que eu entro no segundo ponto. A segunda verdade que eu quero trazer para o seu coração é que você não pode ter uma aliança sozinho. Não tem como você ter uma aliança vivendo sozinho, isolado. Não existe essa possibilidade. Inclusive, você é fruto de duas pessoas. Você só está aqui hoje. Você só tem a oportunidade de viver porque você é fruto da aliança de duas pessoas. Não existe a possibilidade. Você não pode ser família sozinho. E por que eu digo isso? Porque Deus, em sua estrutura, é uma família. Deus, ele tem uma aliança com o Espírito Santo. Deus, ele tem uma aliança com o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm uma aliança de maneira tão poderosa, tão perfeita, que quando você olha para eles, você vê uma pessoa. O Pai é um com o Filho é um com o Pai. São três personalidades em um único Deus. A estrutura do próprio Deus é uma família. E para mim e para você pode ser um pouco difícil conseguirmos entender pelo nosso intelecto, por isso que nós precisamos entender pela fé. Paulo vai dizer: agora vocês estão enxergando a Deus como se fosse por um reflexo, como se fosse por um enigma, mas chegará o dia que nós o veremos face a face. Chegará um dia que nós conseguiremos entender essa estrutura, mas a própria Bíblia, ela nos mostra que Ele é uma família nele mesmo. João 1 ao 3 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmão, imagina que sinfonia perfeita. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, o Espírito Santo pairava sobre as águas, três personalidades em um único Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Jesus está com Deus no princípio. Desde quando Deus começa a criar todas as coisas, Jesus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Tanto que
A Bíblia vai dizer que o Cordeiro ele já havia sido sacrificado desde a fundação do mundo. Já existia um plano divino, um plano perfeito na criação. O Espírito, Jesus e o Pai estavam presentes. No princípio, nós vamos ver a maneira como Deus cria todas as coisas. Deus ele olha para o mundo e ele vê o mundo debaixo de caos. E ele começa a dar ordens, ele vai dando ordens. Que haja luz, que haja os firmamentos, que haja o sol, a lua, as estrelas. Ele vai dando ordem e as coisas vão sendo formadas de maneira perfeita. Ele diz, os animais aquáticos, os animais silvestres e tudo aquilo que Deus diz se torna realidade. É perfeito. A partir de uma ordem, que haja e existe. Agora acontece algo muito interessante em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia vai dizer que quando Deus vai criar algo que fosse semelhante a Ele, Ele não dá uma ordem, Ele faz um convite. Gênesis 1, versículo 26 vai dizer, então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem. Eu fico imaginando Deus chamando o Filho, chamando o Espírito e dizendo, façamos. Aquilo que vai se parecer conosco precisa ser construído a partir de nós. Vamos, venham, entenda. Quando Deus criou você, Ele não criou a partir de uma ordem, Ele criou a partir de um convite. Por quê? Porque se algo for semelhante a Deus, precisa ter a estrutura de Deus, uma família. Deus é uma família nele mesmo, então vamos criar o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E Gênesis 1, 26 diz, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho. Deus ele estipula algumas demandas para o ser humano e a palavra diz que segundo a imagem de Deus, ele cria o primeiro homem. Versículo 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. Repita isso comigo. A sua imagem. Vamos, diga com mais força. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas olha que interessante. O texto está dizendo que Deus criou o primeiro homem à sua... Mas ele não fala a sua semelhança. Ele usa o termo imagem. Quando Deus cria Adão, o primeiro ser humano, existe a imagem de Deus em Adão. A sua imagem o criou. No capítulo 2 de Gênesis, nós temos mais informações sobre essa criação. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, nós já sabemos que Adão foi criado à imagem de Deus. E aí, eu posso conjecturar que o Espírito Santo, Jesus, o Pai, olham para Adão e dizem, ele é a nossa imagem, mas nós somos 3, e ele é 1. 3 não é igual a 1. Ele não pode ser a nossa semelhança sozinho. E na primeira vez na Bíblia, nós vemos Deus olhando para algo que Ele criou e dizendo, não está completo. Uau! O Deus perfeito, que fez tudo de maneira perfeita, Ele olha para a própria criação e Ele diz, não é bom. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja... Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Irmãos, olha que coisa profunda. Deus ele olha para Adão e Adão é a imagem dele, mas não pode ser semelhante. Porque o homem sozinho não tem como ser semelhante. Eu e você somos semelhantes ao Pai a partir de uma família. Deus, ele faz uma aliança com Adão. Adão dorme e Deus tira Eva da onde? Da costela, que no hebraico diz lado. Você já ouviu que o nosso mundo contemporâneo diz que atrás de um grande homem existe uma? Biblicamente, isso está errado. Deus não tirou Eva das costas. Deus tirou do lado.
ao lado de um grande homem existe uma grande... Por quê? Porque a família foi instituída para o homem e a mulher andarem lado a lado, juntos, de mãos dadas. E eles se tornam, então, semelhantes a Deus. Me pergunta por que eles se tornaram semelhantes a Deus. Porque o fruto do amor deles, agora, tem a capacidade de criar um ser humano. A semente de Adão, no útero de Eva, tem poder de se tornar semelhante a Deus. Deus, ele cria. O amor entre duas pessoas tem o poder de criar, de gerar. Você é fruto desse amor. Você é fruto do amor de duas pessoas diferentes. Por quê? Porque os iguais não se multiplicam. Os iguais não reproduzem. Por isso que a Bíblia está dizendo, Deus fez homem e mulher. E dessa maneira, eles são semelhantes. Imagem e semelhantes. Irmão, Deus tem algo tão profundo nessa realidade, tanto familiar. Por isso que o diabo tem investido tanto contra a sua casa. Tanto para você desistir do seu casamento. Tanto para você desistir dos planos e projetos que Deus tem para você. Por isso que ele vai colocar conflitos, problemas. Por isso que os casais estão cada dia mais frios, cada dia mais longes, moram no mesmo ambiente, mas estão longes um do outro. E sozinho, você não pode ser uma família. Adão, ele tem uma família, porque quando ele se torna uma só carne com Eva, eles criam um ser humano. Derrama sangue. Para Eva ser gerada de Adão, para que Eva seja parte de Adão, sangue teve que ser derramado. Ela saiu da costela. Saiu, tirou, pacto, derramamento de sangue. Eu quero ler um texto com vocês e eu quero estabelecer algumas verdades em relação a isso. Quero ler Marcos 10, 6 ao 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Nós estamos aqui? Uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Esse texto é poderoso. Eu quero rapidamente estabelecer 3 verdades bíblicas para você. Trazer luz e clareza ao seu coração sobre a importância da aliança que você carrega. E isso serve para tanto quem é casado, para vocês que são solteiros, que querem um dia se casar ou que já estão dentro de um relacionamento. Primeira verdade é que a estrutura bíblica reconhece como família homem e mulher. Essa é a estrutura bíblica para uma família de acordo com os princípios da palavra. Deus criou homem e mulher. Não existe outro gênero além de macho e fêmea. Não existe, irmãos, você pode se considerar uma árvore, você pode se considerar um bezerro, você pode se considerar o que você quiser. A Bíblia diz que existem 2 únicos gêneros, homem e mulher. Eu não estou entrando no mérito de você ter dificuldades com a sua sexualidade. Isso é um assunto para um outro momento. Não estou entrando nesse mérito, estou entrando no mérito que a Bíblia está dizendo, homem e mulher. Essa é a estrutura bíblica. O texto está dizendo aqui, qualquer estrutura além disso, a Bíblia trata como pecado. A Bíblia não trata como uma aliança verdadeira, por exemplo, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não sou eu, é a instituição sagrada na qual nós seguimos. A Bíblia não fala que você pode se casar com um animal. Que se você acha isso engraçado, isso é uma realidade hoje. Que você não pode se casar com um boneco. Isso é uma realidade. Por quê? Porque aberrações como essas
tem cada dia mais tentado quebrar o princípio da família, confundir a nossa futura geração. Os teus filhos que estão talvez na escola e sendo doutrinados de maneira onde eles não precisam ainda lidar com esses assuntos, não é tempo para eles. E o governo, a cidade, a mídia querem forçar uma cultura que eles ainda não têm conhecimento, não é para eles isso ainda. Não tem intelecto para entender. Por isso que uma família bem estruturada, ela precisa se posicionar e ensinar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Este século, irmão, ele está tentando quebrar todos os padrões que Deus estabeleceu conforme a palavra. Essa é a primeira verdade. Existem apenas 2 gêneros. A segunda verdade, que talvez você precise entender, mesmo casado ou solteiro, é que a Bíblia vai ensinar que o sexo, ele deve ser praticado dentro do casamento. O sexo fora do casamento é abominável aos olhos de Deus. Não importa o que você pense, é o que a Bíblia está dizendo. Eu não estou falando a minha opinião. Você pode estar olhando para mim e estar com raiva de mim. Eu só estou falando da Bíblia. É o que a palavra diz. Agora, eu falar para você que sexo antes do casamento é pecado, tudo bem. Por que é pecado? Qual que é o motivo? Me dê um motivo claro, pastor, do porquê que é pecado, irmãos. Porque o sexo, ele é uma mistura de sangue. Aliança. Eu comecei falando sobre a estrutura da aliança. É um pacto. Se você não sabe, todas as vezes que você se relaciona com uma pessoa, existe uma mistura de DNA. O DNA, o seu DNA é misturado com o DNA dessa pessoa. E isso no mundo espiritual gera uma aliança. Por isso que muitas pessoas sofrem na vida sentimental. Porque se deitaram com pessoas que estavam com cargas espirituais pesadas. E a coisa não rompe na sua vida. Porque você não fez uma oração de quebra de aliança. Pensa em você pegar um papel de folha de sulfite, passa uma cola nesse papel. Gruda esse papel. Pacto. Aliança. O termo aqui no texto que nós lemos, se unirá a sua mulher, um homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, no original, que é proscolau, significa grudar. Grudar. O sexo, ele gruda alma, espírito, corpo. Imagina você passa cola numa folha de sulfite e você cola uma folha na outra. Tenta descolar ela. O que acontece? Um pedaço sempre vai sair em outro. Muitas pessoas sofrem na vida sentimental porque se deitaram com muitos homens, com muitas mulheres. E você carrega cargas espirituais ainda da sua adolescência, do seu passado. Pastor, eu não consigo romper na minha vida sexual com a minha esposa. Pastor, eu estou vivendo uma perturbação na minha vida. Você precisa fazer uma quebra de aliança. Um pacto. Isso é tão profundo porque, sem você perceber, você fez um pacto. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Quando a mulher é virgem e ela tem relação sexual com o homem, em muitos casos essa mulher, ela sangra. Derrama sangue, aliança, pacto. E hoje, o que o diabo fez com o sexo? Banalizou. Hoje o importante é você ter prazer. O importante é você ter 5 minutos de prazer. E viver uma vida totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu. O sexo não é para fora do casamento. O sexo dentro do casamento, ele é protegido. Ele é para o prazer do homem, para o prazer da mulher, para reprodução, para multiplicação. Agora, se lembre disso. Todas as vezes que você se deita com alguém fora de uma aliança, você está fazendo um pacto com essa pessoa. Eu tenho uma história tão cabulosa para contar sobre isso, é que a gente não tem tempo mesmo. Mas eu tinha um amigo que ele chegou a ser hospitalizado, ele quase morreu. E um profeta entrou e disse, você teve sexo com uma feiticeira, deu o nome da pessoa. E ele falou assim, eu me relacionei com aquela mulher. Ele não conhecia quem era aquela mulher, mas ele teve uma relação sexual com a feiticeira. E aquilo quase matou. Você pode ver em outras religiões, quando você vai fazer um pacto, seja, irmão, em qualquer outra religião,
o pacto com o diabo. Vocês já ouviram falar que precisa ter derramamento de sangue? Na macumba, talvez alguns de vocês aqui vieram desse contexto, precisa matar um animal, tem que ter um sacrifício, tem que ter um derramamento de sangue, porque é assim que o pacto é feito. Eu estou trazendo a consciência segundo a palavra para você. Que se você tem um relacionamento onde você se relaciona sexualmente com o seu namorado, diante dos olhos de Deus você está em pecado. Não importa o que você pense, você está em pecado. Se você está dentro de um relacionamento e a sua vida sexual talvez ela não consegue romper, pode ser por alianças que não foram quebradas do passado, que você precisa quebrar. Você precisa anular. Primeiro, pastor, como eu faço isso? Reconhecendo que eu pequei. Falando com Deus, Senhor, eu pequei. Eu te peço perdão. Eu me arrependo no nome de Jesus. Porque existe perdão para mim e para você, porque nós estamos debaixo de uma nova aliança que foi estipulada por Cristo. A terceira realidade que eu quero falar com vocês é que o casamento no padrão de Deus, ele é reconhecido biblicamente de duas maneiras. O casamento segundo a ordem civil, a lei dos homens, e segundo a lei de Deus. Irmãos, união estável, à luz da Bíblia, não é casamento. É um ajuntamento. Você se juntou, você está vivendo no mesmo teto, mas se você não casou... Pastor, eu preciso casar no religioso? Se você não consegue casar no religioso, case no civil. E você está debaixo da bênção de Deus, como uma família segundo o padrão bíblico. O casal, hoje que vamos fazer um acordo, eu moro numa casa, você mora em outra. E a gente se encontra no fim de semana, a gente tem relação sexual, mas eu não quero só viver com você na mesma casa, que senão vai estragar o relacionamento. Isso não é família. Não é família de acordo com o padrão bíblico. Comunhão universal de bens. Vamos juntar aqui os nossos bens, vamos fazer um acordo. Não é uma família. Você pode estar junto, mas segundo a Bíblia, o que é considerado um casamento é segundo a lei dos homens. Casamento civil. Tem base no que eu estou dizendo. Está na palavra de Deus. Mas o diabo ele tem banalizado aquilo que é santo, sagrado, puro. E as pessoas estão vivendo como se está tudo certo. Irmão, se você quer organizar a sua casa, se você quer ser uma família de acordo com o padrão de Deus, se você talvez é ajuntado, vamos fazer teu casamento em nome de Jesus? O que você está com dúvida? Por que você está com dúvida de casar com essa pessoa? O que te afasta? Inclusive, mulher que é casada com alguém que está junto com você e não fez o pedido e já está 5, 10 anos, esse cara não quer nada com você. Porque homem de verdade quer compromisso. Qual que é o medo? Qual que é o medo? Casa. Constitui uma família. Bota um anel no dedo dessa mulher aí dessa semana, irmão. Faz um pedido. Ah, eu não quero casar na igreja. Tá tudo bem, faz o civil. Faz o civil. Organiza a tua casa, organiza a tua vida. É bênção, é proteção, é um pacto. À luz da palavra. Se você não decide mudar, as gerações futuras vão sofrer. As gerações futuras vão sofrer. Os filhos não conseguem entender. Vocês são casados, o que você vai falar para o seu filho? Não, a gente é junto, a gente é juntado. Isso já, na cabeça do teu filho, ele já não consegue entender. O filho precisa ver. É a estrutura que Deus fez segundo a aliança bíblica. Por último, Deus odeia a quebra de aliança. Ninguém se casa para se divorciar, irmão. Essa que é a grande realidade. Você não casou para se divorciar. Coisas aconteceram no meio do caminho que talvez levaram vocês a tomar uma decisão. E eu quero trazer aqui à luz da Bíblia como que você deve se portar dentro dessa realidade. Eu sei que talvez muitas pessoas que me escutam, tanto aqui quanto na live, vivem essa realidade. E como que nós devemos nos mover? Eu quero primeiro ler um texto, Malaquias 2, 15 ao 16. Acaso Deus não os fez com uma porção do Espírito que lhe pertence, e que o único Deus deseja uma descendência dedicada a Deus? Portanto,
tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Mateus 19, 4-6. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Hoje nós vemos casamentos terminando por questões banais, triviais. Ai, porque eu não tenho mais compatibilidade. Não, porque só depois que eu casei, irmão, que eu percebi que o meu signo era X e o dele era... Irmão, primeiro que signo nem existe. Horóscopo, tudo bobeira isso aí. Preste atenção nisso. Ai, eu esfriei o meu amor, não amo mais. Vou terminar. Vou sair do casamento. Isso é abominável diante dos olhos de Deus. A Bíblia ela respalda o divórcio em duas únicas questões. Primeiro, infidelidade conjugal, traição. E mesmo assim, irmãos, mesmo assim, a Bíblia também nos dá capacidade de perdoar. Se houve arrependimento, se houve frutos de arrependimento nesse relacionamento. A pessoa que foi traída, ela tem como sair do casamento de acordo com a palavra. Mateus 19:9. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. A Bíblia também fala de outro cenário onde o casamento ele pode ser findado, que é agressão física e abandono. É importante todos que estão aqui entenderem isso. Se você vive uma realidade de agressão física dentro do seu casamento, você não precisa de um aconselhamento pastoral. Você precisa de uma delegacia. E se chegar na minha mesa uma mulher que apanhou do marido, eu não vou te dar um conselho, eu vou reportar para a polícia. É importante você saber que é inegociável. A agressão física é inegociável. E não vai sair da minha boca como pastor um conselho. Olha, vai levando. Porque um dia eu posso receber uma notícia que você morreu, de tanto apanhar desse homem. É inegociável. O homem não deve encostar a mão na mulher. 1 Coríntios 7:12-15. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão, isso aqui é maravilhoso, até para você que é casada com um homem que não é cristão, ou você é um cristão e é casado com uma mulher não cristã. Olha o que a Bíblia tem tudo, irmão. Olha como que ela vai nos ensinar. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Porque também tem casos que a pessoa casa, ela se converte, ela quer se divorciar porque o marido não quer se converter. Ah, ele não quer entregar a vida para Jesus, eu vou procurar outra realidade. Você não está liberado da segunda palavra, você vai ter que pregar Jesus através da sua atitude para ele. E mesmo que esse homem morra sem se converter, você vai ser fiel e vai santificar a sua casa a partir daquilo que Deus te deu como revelação. Mas você não tem a liberdade de falar assim, ele não se converte, eu vou sair do casamento. Isso não existe. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pela mulher. O teu marido que não veio para a igreja, que você está orando há meses, ele é santificado por você, pela sua entrega. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se esse homem descrente decidir separar, decidir ir embora, te abandonar, então você está livre. E não é para orar para o homem te deixar não, em nome de Jesus. Pode ter passado na cabeça assim, ó, meu Deus, encontrei a chave. Deus nos chamou para vivermos em paz. Esse texto é maravilhoso. Agora, o caminho da restauração ele vai ser sempre o primeiro.
Aqui mesmo na igreja nós temos um casal que estava divorciado há 2 anos e foi restaurado e se casaram aqui em dezembro. Nós fizemos o casamento deles aqui, 2 anos divorciados. Então existe, se houver humildade, procure ajuda, procure abrir o seu coração, não desista do seu casamento sem pedir ajuda, não tem essa opção para você. Não entre pelo caminho do adultério. Cuidado com o seu WhatsApp, cuidado com as conversas. Nenhum adultério começou de um dia para o outro, começa com uma simples mensagem. Começa com um emoji. O diabo, ele sabe como destruir a sua família. Cuidado. Cuidado. Agora, talvez você esteja me perguntando, tudo bem, pastor? A Bíblia condena o divórcio, mas eu me divorciei. Eu fui casado um dia, eu me divorciei e me casei de novo. Como que eu devo agir nessa situação? Então, primeiro, Atos 17:30, para quem não tinha conhecimento, não era cristão, não sabia que isso era pecado. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Talvez essa seja a sua realidade. Você se divorciou um dia e você se casou de novo e você não sabia, você não tinha conhecimento. A Bíblia trata isso como uma ignorância. Você não tinha essa sabedoria. A partir de hoje todos nós temos. Você veio no culto, irmão. Não foi eu que te convidei, foi o Espírito Santo que te trouxe. Está aqui, está exposto, é a palavra. Se você agora é um cristão e se divorciou e se casou novamente, e não nenhum desses motivos que eu falei para você, bíblicos, respaldem o seu divórcio, você precisa fazer uma oração, entendendo o divórcio como pecado, reconhecendo diante de Deus que o divórcio é um pecado, falando para Deus, Senhor, me perdoa, eu falhei, eu pequei contra o Senhor. Agora que você é casado novamente, juntamente no seu novo casamento, andem de acordo com a palavra de Deus. Sigam a palavra de Deus. Nesse novo casamento, consagrem o coração a Deus. Só que uma quebra de aliança traz muitos sofrimentos. Filhos sofrem. O preço vai ser sempre muito mais alto. São assuntos sensíveis, mas por que eu trouxe eles? Porque eu sei que existem nessa manhã muitas feridas no coração que foram geradas a partir de quebras de aliança na sua história. Existem pessoas que os pais se divorciaram e você se sentiu abandonado na sua adolescência, na sua infância. Você viu seu pai indo embora de casa e essa quebra de aliança, ela gerou dor no seu coração. Você talvez se relacionou com uma pessoa e essa pessoa usou a sua vida. Essa pessoa trouxe feridas amargas para a sua história e você teve uma aliança com ela e essa aliança precisa ser quebrada. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.